Vou passar rápido, mas a ideia é que os alunos nessa universidade não se matriculem, assinem contrato pedagógico. É um contrato com direitos, deveres e obrigações. E que lei diz assim, eu li e entendi que o recurso institucional público está me sendo posto à disposição. E em troca, eu assumo essas responsabilidades. Uma dessas responsabilidades, estou passando rápido, é que cada aluno é responsável por outro. E a avaliação dele ou dela não é somente do seu desempenho individual, é do seu desempenho individual e daqueles colegas pelos quais ele é responsável. Inclusive, cada aluno presencial, ele é responsável por 3 a 5 alunos na rede. E também, ele faz parte de uma equipe de aprendizagem. E o seu aprendizado é o dele, o da equipe e o dos seus tutorados. Aí, só para finalizar com um exemplo, formação em saúde, regime de ciclo, TI, colégio universitário, as saídas, a escolha dos cursos. Aí peguei o ano 1 do BI no sistema de quadrimestres, primeiro eixo, língua portuguesa, esse é BI em saúde, concluindo com a oficina de direito de saúde, a língua estrangeira definida já em inglês, estudos da contemporaneidade. Isso aqui não é diferente do que já está em curso lá na UFBA, na Federal da Bahia. Mas no primeiro ano, o aluno recebe uma informação panorâmica do campo da saúde. No segundo ano, inglês segue 3, 4, módulos livres, e aqui já é a área de concentração, o tronco comum dos cursos de saúde, o eixo de formação científica, concluindo com aplicações matemáticas e computacionais em saúde. Um aluno entrará no segundo ciclo na área de saúde que não tenha uma alfabetização digital e uma iniciação matemática, de aplicação matemática e de pesquisa, inglês 5 e inglês 6, conclui a área de concentração, já tem práticas integradas no sistema de saúde e iniciação científica. Quer dizer, esse perfil de aluno, na área de concentração, estudos sobre saúde, doença e cuidados, que é aquela que eu apresentei, ele se habilita a competir por vaga no curso de medicina. Só que o curso de medicina só vai durar 4 anos. Por quê? 3 anos foram feitos no primeiro ciclo. O aluno de 4º ano, ele é tutor dos alunos de 3º, e são tutores dos alunos de 2º, que são tutores dos alunos do 1º ano. E toda a equipe junta, que está todo mundo junto em saúde da família desde o 1º ano, nas práticas de média complexidade do 2º em diante, todos os atendimentos de urgência e emergência do 3º em diante, e o hospital eles vão ver aqui no vizinho, mas essa equipe está junta todos os 4 anos. E o supervisor da equipe é o residente que está fazendo mestrado profissional em área respectiva. Só para também ilustrar o direito, equivalente, mas aqui já entra opções na língua estrangeira. A oficina de texto não é em saúde e humanidades, mas notem que esses 2 componentes são iguais. Então, os alunos mesmo das áreas, das universidades, vão compartilhar componentes. Na introdução à humanidades, tem escolhas, área de concentração, estudos jurídicos, prossegue. Eu estou passando rápido, mas de toda maneira, aí vem. O curso de Direito vai durar 3 anos, em vez dos 5 anos, às vezes 5 anos e meio que dura. E a própria organização é diferente da orientação disciplinar. O que é que conseguimos com isso? Essa instituição está planejada para ter 617 professores. Mas nós vamos abrir 10.800 vagas, 9.000 em primeiro ciclo, 1.000 em segundo, 700 em terceiro. É um afunilamento, evidentemente. Né? Só que as matrículas, 18.000 matrículas. Razão aluno-professor, na rede de colégio universitário é 100 para 1 e no doutorado acadêmico 3 para 1. Total de alunos, e já temos o planejamento, aí no caso, no grau de detalhamento já específico, grau de docentes,
e dar essa razão ao aluno professor. O plano orientador está no escrito, eu vou deixar isso aqui, vocês se interessarem. Então, me desculpe, eu passei um pouco do tempo, em termos que eu tinha planejado, mas eu acho que aí é uma ilustração de que aqueles 9 itens da universidade do futuro, a gente está buscando um experimento concreto, incorporar no planejamento um grau tal de detalhe do planejamento estratégico que a instituição já começa com essas características e, na melhor das hipóteses, com a construção de uma certa cultura institucional. Então, foi isso que eu pensei. Podemos então abrir o debate, temos previsto 3 horas. Já que o Leomar me deu a honra de entregar o microfone para mim, eu vou fazer a primeira pergunta. Digamos, não é bem... Vai ter uma pergunta no final, mas é uma observação, um comentário, né? Começou a palestra colocando a ideia dos ciclos, né? Bom, na URGS nós tivemos um período lá na década de 70 em que nós tínhamos o ciclo básico, onde a ideia era que o aluno ia entrar na universidade e ia inicialmente ter uma formação um pouco mais geral antes de começar a se especializar na engenharia, nas diversas profissões. Bom, houve muitos erros nesse ciclo básico. Talvez essa tenha sido um dos principais motivos porque acabou morrendo. Não tem mais ciclo básico. Né? Mas eu pensando num âmbito mais restrito dos cursos, eu vejo um fenômeno que é realmente preocupante. Né? Eu vou dar exemplo do curso de Física, que é o meu, mas poderia falar da Matemática, que é parecido, e vários, muitos outros, não sei. Tá? Quer dizer, o aluno entrava no curso de Física, fazia um conhecimento geral das áreas de Física, Matemática, Química, etc. Fazia todo o seu bacharelado, e aí na pós-graduação ele realmente escolhia se ele ia para o lado do estado sólido, da física nuclear. Bom, recentemente eu era presidente do sindicato, então não acompanhei muito a discussão, e quando eu vi, a desgraça tinha acontecido. Pegaram o curso de Física e separaram em compartimentos. O aluno, quando faz inscrição para o vestibular, ele tem que dizer se ele quer fazer física computacional, se ele quer fazer estado sólido, se ele quer fazer física nuclear, né? Astrofísica, né? Bom, isso tem, esse fenômeno tem acontecido, o oposto daquilo que você colocou, e vamos alargar, vamos dar um conhecimento maior, depois a pessoa especializa, né? Porque aí eu faço uma pergunta que você não tem obrigação de responder, mas fica uma pergunta no ar. Quem decide isso são os professores. Por que os professores têm essa tendência, né, de marchar nessa contramão, de compartimentalizar o conhecimento dos alunos, em vez de dar um conhecimento mais amplo, mais interdisciplinar, que se fala tanto em interdisciplinaridade, já querem que o aluno no vestibular, sabe, ele não conhece nada quando ele faz o vestibular a respeito da área que ele quer. E ele já tem que escolher. Por que os professores têm essa tendência de compartimentalizar os cursos? Não sei se quer responder logo ou se quer que eu passe para outros para fazer outras perguntas e responder tudo junto. Uma rodada, né? O senhor Roberto, eu vou dar a primeira palavra. Antes de mais nada, dizer que um grande elogio à ideia, à DURGS de fazer esse ciclo de discussões.
eu acho absolutamente essencial. Nos falta esse espaço, esse corpo, e poder começar esse ciclo com uma personalidade como o professor Malmar, que nos traz tanta ideia nova e é sempre extremamente inspiradora. Eu agradeço. Queria aproveitar da sua experiência e tocar num ponto que o senhor tocou em três momentos na sua palestra. Eu creio que, em geral, uma universidade como a nossa está convencida que quer se internacionalizar, quer se abrir para parcerias, sejam elas públicas ou privadas, o que quer que seja, e também, de forma menos explícita, luta por essa excelência acadêmica ali colocada. Mas esbarra, via de regra, num sistema de governo que se chama burocracia. A resposta padrão é não. Não que vem de um procurador, que vem de um sistema superior de controle. A pergunta é assim, o que nós podemos fazer para escapar desse arcabouço de limitações para poder realizar nossa função? Como que a gente pode fazer? Nós temos dificuldades muito grandes. As ideias são boas, são construtivas, e como podemos nos organizar? Eu gostaria de complementar, né, a pergunta do professor Paulo Scherer, também adicionando esse elemento, né, será que essa contramão que às vezes a gente vive não é uma reação primeiro o fato de todos em geral fomos formados desta forma, né, e é difícil pensar numa visão diferente, porque é assumir uma espécie de fracasso da própria, né, massa, né, da nossa formação, dos professores da Universidade Brasileira, e por outro lado, da mesma forma, uma reação a como lidar com os alunos que estão chegando agora. Quer dizer, os alunos que estão chegando agora foram os alunos que estavam chegando há 10 anos atrás, mas eles sempre são um pouco diferentes em relação aos alunos que nós fomos, né? Quer dizer, ou que os professores de 20 anos atrás foram, etc. Então, o que ocorre? Por exemplo, no atual momento, a gente tem alunos que vêm de um tipo de formação mais apoiada em tecnologias, em informática, em televisões, em outras formas de cultura diferentes das tradicionais, que talvez venham gerando progressivamente dificuldades maiores até de máximo aproveitamento, né, ao que a universidade propõe hoje. Então, o que eu me refiro é que talvez esse porquê que a gente não consegue assimilar essa ideia, né, e planejar, né, de uma forma mais forte a mudança na universidade, tem a ver com questões que passam, né, pela formação do professor e da dificuldade dele lidar com a formação de um aluno que ele tem dificuldade a compreender, né? Então, se for colocar uma nova pergunta, seria, me parece que essa mudança generacional, né, de professores e alunos trabalha contra essa proposta de mudança de universidade e muitos seduz também, né, mas temos dificuldade de colocar em prática. Quando a gente começou essa discussão, há alguns anos, ainda no movimento mencionado, Universidade Nova, uma das coisas que as pessoas me diziam era exatamente isso, é fascinante, atraente. Me disseram aqui, aliás, na URB, né? Realmente ótimo e tal. Só que com essa universidade que temos é difícil fazer a mudança. Então,
muita gente me diz, não, isso tudo só dá certo se for uma universidade totalmente nova. Mas isso que eu apresentei aqui é uma oportunidade de testar um pouco essa hipótese de uma universidade totalmente nova, que ela corre um risco de que, ao recrutar seus quadros, trazer os sujeitos representantes dessas matrizes de formação que vocês estão já mencionando aí. Eu acho com muita propriedade, né? Eu gosto muito dessa explicação da reação narcísica. É realmente muito difícil de alguém chegar de repente e dizer, eu tenho 40 anos de formação, 20 anos de carreira, que deu tudo certo no que eu fiz até agora, porque as pessoas acham que tudo que fizeram deu muito certo, né? E como é que eu, de repente, vou admitir que não era tão certo assim? E eu até aprofundo um pouco mais essa caricatura para dizer que não é só um problema da formação que tivemos, que a geração que, nesse momento, está nas posições assim, mais definidas e cruciais da Universidade Brasileira, são gerações que foram formadas por pessoas que foram formadas por pessoas desde a reforma de 68. Então, são netos e bisnetos intelectuais desse modelo do parecer Sucupira, que é de 65. E vários desses, você pode dizer, aí alguém traz o argumento, não, mas muita gente saiu e fez doutorado fora. E em algumas realidades acadêmicas, por exemplo, na Inglaterra, é possível você fazer o doutorado sem saber a língua, sem conversar com ninguém, sem sentar numa sala de aula. Muita gente fez doutorado nos Estados Unidos e voltou convencido de que o doutorado que fez não tinha nada a ver com o college. Como não tinha feito o college, tinha feito o curso profissional aqui, achou que o doutorado é o complemento a um curso profissional como daqui. E o doutorado realmente é um nível de formação que tem um grau de autonomia bastante grande. Então, tem muita gente que tem uma formação no Brasil e fora, mas não entrou na universidade fora. Passou pela universidade, se formou no laboratório e na biblioteca, fez o seu trabalho e não viveu não viveu o regime de ciclos. Isso já está acontecendo também, nesse momento, com a interação com a Europa, que desde 99 começou o regime de ciclos, com algumas variações e tal. Então, eu acho que essa questão da formação do professor, não só é uma resposta à questão que o Cláudio traz, é uma resposta, eu acho que é uma resposta muito forte. Quer dizer, por que há essa tendência à especialização? Porque os sujeitos, eles constroem uma imagem da sua própria formação que termina reforçando o modelo de entrada direta em uma linha de formação, uma trajetória exclusiva de formação. Agora, eu só discordo, eu acho que o conflito geracional que está se avizinhando não é contrário à proposta de renovação, é a favor da proposta de renovação. Eu inverteria a lógica. É o seguinte, boa parte do conflito que se estabelece é porque o docente, em geral, representa a geração anterior. Mesmo que alguém instrumentalmente, ou até por sua própria área de formação, domine essas tecnologias, engenheiro de computação, ou então analista de sistemas, mas é diferente de estar sendo enculturado com esse instrumental. O jovem que está nas redes sociais não entende nada de programação, mas a rede social, o acesso diário, quase compulsivo, obsessivo, àquele processo, já faz parte de sua vivência. É o espaço em que ele se educa. Isso é diferente de você dominar o método, a aplicação, o conhecimento do conteúdo. Então, eu sei, na convivência, identifiquei alguns sujeitos que, por exemplo, eles entendem tudo de programação, lógica e tal,
e não estão nas redes sociais, por exemplo. Mal usam e-mail. Quer dizer, usam e-mail como um correio, mas eles estão com a informação plena, muito mais do que nós, que usamos quase que instrumentalmente. Já essa geração que entra, aliás, é uma das coisas que define esse mercado, que é a lógica das interfaces. O que está atrás da máscara da tela não importa ao usuário. O sucesso de Microsoft e Bill Gates e Steve Jobs é exatamente isso. Produzir alguma coisa que é valorizada pelo uso intuitivo. Agora, esse uso intuitivo tem um potencial de multiplicação imenso, que é aquela conclusão do estudo do randomized trials dos sistemas de ensino, porque isso aqui que a gente está fazendo, está sendo gravado, isso pode ser repetido 10, 20, 30 vezes sem um custo adicional substantivo de energia ou de tempo ou de investimento do próprio ato. O ensino exclusivamente presencial, não. Ele se esgota na sua realização. O potencial de difusão é mínimo. É claro que certas competências não têm substituto para a forma presencial e interativa. Agora, como é que você vai montar um sistema em que você garanta ao mesmo tempo esse potencial de efeito, de impacto, e aquele outro que é o da massificação da inclusão? Eu estou convencido que o uso de tecnologia de informação e de comunicação é a chave para isso. Porque aí, por exemplo, eu posso dizer, nesse projeto, é uma média de 30 alunos por professor, variando de 100 a 3. Mas eu só garanto os 3, que é imprescindível para esse nível avançado especializado, se eu tiver os 100. Numa base enorme, e que nem todos vão chegar àquilo. Mas nem todos precisam chegar àquele ponto. Porque, agora, o que não é dado é a escolha dos sujeitos que querem chegar àquele nível de formação específica. A escolha é a oportunidade, porque o sistema que a gente tem ele foi montado com uma outra finalidade, o sistema universitário de formação, que é muito mais a formação dos sujeitos para a ocupação de posições no sistema produtivo, ou posições no sistema político. E essas posições no sistema produtivo e político têm sido, tradicionalmente, ocupadas por representantes de um certo segmento da sociedade. E a nossa universidade tem feito esse trabalho. Só que tem duas novidades na praça. Eu acho que elas são muito interessantes. Uma é isso que você menciona, é uma geração que tem uma outra cultura de relação com esses meios. Mas a segunda é que tem sujeitos que vêm rigorosamente de outras culturas, que são representantes de gerações que ninguém alcançou esse nível de formação. Por exemplo, os programas de ações afirmativas, o testemunho é assim: eu sou o primeiro da minha família que chega à universidade. Então, assim, a questão da burocracia, o Roberto falou. Olha, eu acho que talvez seja essa a grande dificuldade que, até porque se criou no Brasil uma cultura do medo. Não é só o dizer não. Será que tem alguma norma que torna isso ilegal? Então, a lógica dos pareceristas e dos procuradores e tal é essa, porque se alguém, quer dizer, aquela história que a gente sempre dizia assim, é melhor você usar por fazer do que você pecar por não tentar. Com essa lógica é o inverso. Se torna melhor você se omitir, porque você não se arrisca perante esse aparato burocrático. Né? E eu não tenho muita esperança nessa direção. É claro que tem uma questão referida ao Estado brasileiro, e não é só ao governo,
na Constituição de 88, terminou no Brasil se normatizando a existência de dois entes, que é Estado e mercado. Sociedade não está na norma. Pessoa, sujeito não está na norma. Então você ou é estatal, portanto, se diz assim, a universidade pública, não, nossa universidade não é pública. Ela é estatal, ela pertence ao Estado, seja Estado estadual, Estado municipal, Estado federal. Ou então, tudo que você faz que não está dentro daquela regra da inserção estatal é privado. Então, chega ao absurdo de, entre nós, o estatuto jurídico de uma fundação ou de uma ONG é idêntico, rigorosamente, ao de uma empresa. Então, eu acho que tem essa questão. Aí eu realmente não tenho uma resposta esperançosa. Não é muito obrigado novamente, né? Assim, eu vi, as coisas eu vejo agora na memória, a lembrança do meu filho, né, que agora está nesse pacote Dilma, né? Brasil Sem Fronteiras, ele está nos Estados Unidos agora com a medicina aqui, tá, né? E aí eu telefono para ele, né, via Skype, e o cara está sempre acordando, né? Pô, vem cá, meu filho, não vai para a aula? Não, a aula vai ser aqui, vai ser aqui no meu quarto. Ele está matriculado nessas disciplinas, né? E ele tem, ao longo do período dele, ele tem 4 ou 5, durante a semana toda, 5 presenciais e o resto das atividades todas à distância, né? E depois ele vai fazer. E tem uma mobilidade nacional muito grande, né? Então ele vai agora, ele está na Washington University, vai para Berkeley e tudo isso financiado pelo governo brasileiro, que eu acho uma coisa interessante, porque eu quando fiz doutorado fora não tive essa mamata toda, mas isso é uma questão a ser discutida também, como as pessoas, como isso já faz parte do cotidiano dos países que lideram produção de conhecimento e informação. Mas a minha pergunta se sustenta numa colocação que tu colocaste nos slides em relação às tuas referências, teus marcos teóricos, como aí Milton Santos, também baiano, né? Os maiores intelectuais que nós tivemos no Brasil em todos os tempos, e ele frisa muito bem a questão do regionalismo, né? A pessoa que o espaço que ele ocupa no território, tem essa visão do geógrafo, e ao mesmo tempo está dentro do discurso da nova universidade a internacionalização, né? E esse processo é um processo, muitas vezes, está em conflito, né? Eu tenho que regionalizar, que parece ser bastante marcante nesse projeto, né? E ao mesmo tempo eu tenho que ter uma dimensão internacional, ao mesmo tempo, né? E essa é uma questão que eu gostaria que tu colocasse. Uma outra questão que tu não colocou ali, né, como marco teórico, mas tu, na tua fala, discutiu, é a questão do micropoder, né? Então me remete a Foucault, e mesmo não colocando lá dentro, eu pensei, olha, o Naumar também foi nessa linha. E tem a ver com a reprodução, né, das redes de poder que ocorrem dentro da universidade, tanto do ponto de vista interno quanto externo, né, que, na verdade, são grandes proporções da repetição, né, da história, né, e a gente vai pegar a genealogia dos fatos e eles se expressam nessa diferença. Então, a discussão que eu ponho assim, como é que a gente discute esse conflito interno, externo, né, regional, internacional, e como superamos a questão das relações de micropoder, né, e aí talvez a gente consiga transpor barreiras nesse sentido. Boa tarde, Naumar. Meu nome é Sérgio Branco, eu sou da informática, da Micro Branca. Eu quero saudar o nosso diretor de ideia aí, parabenizar por recuperar espaço de debate sobre a universidade, seja nossa, seja do futuro, seja que todos queremos construir. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a Federal do ABC. Teus companheiros de ideias nos últimos 12, 15 anos, teve lá, Alberto Faz, o pessoal da área de ciências duras, né, que se formaram na academia de física, química, esse pessoal tem defendido ardamente com o nosso físico, químico, esse professor Paulo Scherer,
ciências. Afinal, o ABC foi a primeira tentativa de um projeto de Estado, né, no novo espaço regional, para fazer esse modelo. Então, eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre isso. No final, você vai tirar reflexões e resultados claros, porque a mim me surpreendeu quando alguns professores da área de humanidades escrevem aqueles artigos dizendo, olha, aqui nós estamos trabalhando embaixo da chuva, né? Como se conseguimos levar nosso projeto acadêmico. Né? Sujeitos históricos que entraram naquela universidade, doutorado, com esperança e tiveram uma habilitação. Então, desde lá, para você, Beto, Fábio, as pessoas fazem parte dessa geração que quer construir esse modelo. Faça uma reflexão sobre quais as resistências que a velha ordem sempre impõe a quem quer estabelecer uma ordem. Você tem uma tarefa um pouco específica de fazer um espaço regional, que é o sul da Bahia. É um espaço regional, a universidade ela tem uma primazia nesse espaço regional, ela ocupa um espaço importante. Construir na folha branca vai ser certamente uma coisa mais excitante e promissora. A nossa velha universidade, ela também, gostaria que você comentasse um pouco sobre as resistências das corporações externas. Eu acho que dentro do serviço público, a corporação de controle, controlarias e tal, são uma corporação como tal. Elas não se submetem a outra coisa que não seja, segundo leis da filosofia da lei, são carreiras de Estado, mas eles de fato estão regendo a gestão pública. Né? E isso é uma ditadura de corporação que eu acho que tem que haver uma certa insurgência iluminista dentro do serviço público. Você foi reitor duas vezes, você deve saber bem melhor que a gente, desses pautérios que esse pessoal da controladoria faz. Reitor aqui do nosso lado, pela ciência, do seu colega, processado no processo administrativo que você conhece. Então, está na hora de fazer uma revolução, não só na formação, mas também uma hora também na estrutura em que se move. E há uma outra corporação que não existe, a corporação que está embasada lá nos nossos escolas profissionais. Você, apesar de médico, você está se surgindo com a outra corporação. Você é médico. Então, o que está acontecendo? As corporações, a medicina, o direito, a administração, a informática, elas criam corporações. Nós temos lutado na informática nos últimos 30 anos para que não haja um conselho profissional da informática. Se você conhece essa briga, 30 anos, a Sociedade de Computação tem sido muito bastião para dizer não precisamos de um conselho, contém enfermagem, etc. Mas corporações da área da saúde, vão reagir certamente a necessidade de trabalhar. Como é que tem sido isso na sua área, na área da saúde especificamente? Como é que essas corporações se adaptam a esse novo bacharel de ciências da saúde? Ou como é que o CREA, né, que é a corporação lá da engenharia, que eu sou engenheiro também, como é que ela reage? Porque a corporação profissional de fora, ela pressiona a universidade, tenta mudar, a universidade quer criar alguma coisa, as corporações reagem, e no final, como é que tem sido essa experiência com os bacharéis? Alguém que faz toda aquela prática em enfermagem, ela consegue, porém, consegue atuar profissionalmente no espaço dos profissionais de saúde, que não são médicos? Então, essa é uma pergunta para pensar nas corporações externas e quero que você diga exatamente como é que a gente faz este movimento de renovação, né, assim, de revolução para que a ditadura das controladorias e dos bacharéis de direito, que estão nas carreiras de Estado, não sufoquem toda a ambição e sonho. Nós vamos então acolher as últimas perguntas do professor Marcelo Durante, que é o professor visitante aqui do FCH, do INEA, do Universidade Federal de Viçosa, e o nosso grande mestre Becker, da Faculdade de Educação, grande piagetiano. Obrigado, Zé Vicente, o grande fica por todo. Obrigado. O Scherer falou, por que será que os professores funcionam assim? Eu diria, seria estranho se funcionassem diferentemente, porque desde a quinta série do ensino fundamental, eles entram no brete das disciplinas e vão assim por 15 anos até o fim da graduação. Quando se tornam professores, eles são incapazes de pensar de outro modo. Então, falar em interdisciplinariedade é uma coisa estranha e no nosso meio a gente recolhe uma variedade interminável de concepções de interdisciplinariedade que, se olhada sob o plano epistemológico, não tem nada a ver com interdisciplinariedade. E realmente o professor não tem essa formação.
Então, a minha pergunta é o seguinte: nesse projeto de uma universidade nova, há um trabalho de formação propedêutica dos professores para trabalhar nesse novo registro? Ou vai tudo como sempre se faz, os projetos vêm e a formação dos professores é a última coisa a ser pensada? O Marcelo Terence Viçosa, o professor Jacques Marques, professor emérito. Bom, boa tarde. Eu quero trazer aqui uma reflexão sobre relação à universidade e sociedade. A gente veio exposto aí da criação de uma Universidade Federal do Sul da Bahia. Eu estou lá, Universidade Federal de Viçosa. É interessante que a Federal de Viçosa está aí, né, nos quadros aí, quarta, quinta, a gente vê sempre Viçosa lá em cima, né? Agora é interessante que se você vai para a Sociedade de Viçosa e pergunta em relação à universidade, uma boa parcela da população de Viçosa fala que a universidade nunca trouxe nada de positivo para a cidade. Questionam até que se a universidade era melhor que a universidade não tivesse existido. Você conversa com os alunos dos cursos das escolas de Viçosa, uma boa parcela também não tem o mínimo interesse de entrar na universidade. Você já teve alguns esforços nossos de se aproximar da gestão municipal em Viçosa. Prefeito, a gente faz os projetos para vocês de política pública, a gente trabalha com vocês fazendo diagnóstico. Retorno da prefeitura também é bastante inexistente. Eu até trabalhei na elaboração de um plano de segurança pública lá para Viçosa 2 anos atrás, até hoje o prefeito está lá avaliando e nunca tive retorno em relação a isso. É interessante, e por um outro lado, não é uma relação só de negação de lá. Eles querem retorno, sim. Só que eles querem retorno de uma universidade que os escute, de uma universidade que queira saber qual a demanda da sociedade. Porque eu agora estou trabalhando num projeto de avaliação das ações de extensão da universidade. E quando você vê os professores indo a campo fazer ações de extensão, os professores chegam com uma postura tecnocrática de nós sabemos o que é melhor para a Viçosa, nós chegamos aqui em pontos da nossa missão. Você não vê uma questão de uma articulação. Então, assim, é um pouco o que a gente falava de uma mudança de cultura não só na sociedade, mas também nos professores. Né? Então, assim, como que essa nova visão aí essa nova universidade, né, para o futuro, como que ela aborda, né, essa questão dessa relação com a sociedade? Porque isso é algo... Né, quando você vê num quadro deste uma universidade louvável, né, extremamente, né, elogiada, a sociedade do local acha que é melhor não ter existido a universidade, é bastante preocupante. Tem mais alguma pergunta? Então, professor... Eu vou começar com essa questão que o Marcelo traz, porque quando a gente assumiu essa tarefa, a primeira coisa que fizemos foi uma certa imersão na região. E uma série de audiências foram realizadas, muita interação, e encontramos que a sociedade da região tinha uma série de demandas que são demandas muito convencionais. Por exemplo, cada município queria ter um curso de medicina, queria ter o curso de direito e queria ter o curso de engenharia. Claro. Né? Então teve uma discussão e o que foi posto para eles foi com muita clareza assim: olha, vocês podem ter um terço de um curso, quer dizer, um curso de medicina com uma qualidade dividida por 3. Um curso de direito e tal. Então vocês podem ter um terço de cada curso e isso não vai trazer para essas 3 sedes municipais alguma expressão externa. E temos um exemplo na região, o melhor curso no ENAD do Norte e Nordeste fica nessa região. Fica em Itabuna Ilhéus, na UESP, a Universidade Estadual de Santa Cruz. Eles têm uma ENAD altíssima. Né? É um curso realmente muito bom, um número pequeno de vagas. Eles abrem 30 vagas por ano. A relação aluno-professor é quase paritária. E é um curso
que usa essas técnicas todas de aprendizagem ativa, PDL e tal. Até a formação dos docentes, a gente contribuiu criando um mestrado, na época era um mestrado profissional em docência em saúde da família, para formar rapidamente os mestres para trabalhar lá. E eles fizeram muito bem. Aí o que é que acontece? É um curso que tem 120 candidatos por vaga. Tem anos que não tem ninguém da Bahia no curso. Aí o pessoal vem de fora, ocupa as vagas, porque é uma competição alta. E não é nem por falta de preparação dos jovens da região, tem até uma explicação demográfica e epidemiológica para isso. É que, como o processo seletivo é nacional, na prática, o universo de origem dos candidatos de fora da região é imensamente maior, o Brasil inteiro. Aí o que é que acontece? Eles fazem os 6 anos de medicina lá, 1 ou 2 em cada turma, casam, namoram e ficam, o restante vai embora, porque a cultura brasileira é um retorno à sua região de origem ou a ida para as capitais. Qual é a queixa de lá? Exatamente essa que está falando, é que a universidade não serve à região. Quer dizer, o jovem da região que vai fazer um curso de medicina vai para Salvador, porque ele vai a Salvador, faz o curso e volta para a região. Mas o curso de medicina da região não serve à região. Provavelmente em Viçosa, eu sei que Viçosa é um centro nacional, acontece isso, tem alunos provavelmente no Brasil inteiro. Né? Quando a gente verificou isso, nós quebramos a cabeça, literalmente quebramos a cabeça, fizemos benchmarking de várias alternativas possíveis em outros países e tal. O modelo do colégio universitário no município tem essa intenção. Por quê? Porque para alguém de fora entrar no colégio universitário no município, ele tem que se mudar para o município e estudar o ensino médio inteiro naquela rede municipal, naquela rede estadual do município. Então, foi uma solução que a gente buscou. Agora, veio isso de uma certa ausculta. A outra solução que a gente encontrou foi a divisão salomônica. As engenharias ficarão em Itabuna. O direito está em Porto Seguro e a medicina está em Teixeira de Freitas. Aí quando alguém vai levantar, eu posso dizer, alguém que veio de Teixeira, tá bom, então a gente tira o curso de medicina daí para trazer esse outro curso que você quer. E isso ficou pacificado. De maneira que quando a gente iniciou o trabalho formal, essa divisão de os 3 cursos imperiais, o nome é assim, os cursos imperiais estavam um em cada local. Bom, o outro embate que a gente achou que ia ter foi em relação a isso que no bacharelado interdisciplinar em Salvador é uma questão sempre presente. Eu vou me formar em quê? Você diz, não, bacharel é em humanidades. Mas qual é o trabalho do bacharel em humanidades? Ele disse, você não está sendo formado para sair daí com uma profissão. Qual é a profissão que eles perguntam, né? Mas alguém pode sair daí e trabalhar, mas não pode trabalhar como profissional. Para trabalhar como profissional, o bacharel serviu para que você se habilite propedeuticamente para a formação profissional. Em Salvador, esse debate ainda persiste e é muito intenso. Mas é intenso porque a sociedade urbana de classe média tem realmente o objetivo da formação dos seus jovens o mais rápido possível para ocupar as posições de poder. Se aquela escola, que é a mais cara, ela é especializada em aprovar na federal em medicina, a família que pode pagar, o jovem aos 15 anos decide ir para a medicina e para entrar na medicina tem que fazer aquele cursinho acoplado àquela escola de ensino médio, privada, cara. Por quê? Porque o consultório da clínica da família, que Júnior já está designado para ter uma sala naquela clínica, porque o pai já e o avô já foi, e o bisavô foi quem iniciou aquela grande linhagem familiar, né? Esse jovem precisa estar pronto para, aos 21 anos, ir para São Paulo, Ribeirão Preto, fazer rápido a residência e voltar para já ter seu lugar designado. Então, eu acho que tem uma discussão que quem foi que levantou Foucault, construção de
de linhagem de poder. É reprodução, é Bourdieu agora, é reprodução disso. Aí quando você traz uma ideia de ciclos em que sujeitos que não estavam participando desse círculo, eles têm condição de fazer opções e constituir de alguma forma, alternativas diferentes das que estavam pré-programadas, você tem razão. A sociedade, quando acorda, faz reações que são esperadas. Eu acho que o professor Beck diz exatamente, o estranho é que não fosse assim, né? Mas não se aplica somente à formação do corpo docente dos professores, também é a sociedade. Uma vantagem que a gente tem é que essa região tem zero de oferta de vaga pública federal. Então não é somente uma tábula rasa do ponto de vista institucional, é uma tábula rasa que a gente está tendo que negociar o seguinte: um município ter um lugar que vai ter a grife de aqui tem uma universidade federal, para eles o valor simbólico é muito maior, nesse caso, do que ter uma faculdade privada, mesmo que ela tenha um curso que tenha aquele valor social. Então, uma negociação já se estabeleceu, e aí o curioso é que os prefeitos entenderam isso, e eles começaram a se organizar, até mesmo alguns consórcios municipais foram feitos espontaneamente, apresentando propostas e postulações. Aí tem um município, por exemplo, isso é até engraçado, que tem uma história de conflito com os índios. Essa região tem muito índio. Na Bahia, talvez até na costa atlântica, do nordeste do Brasil, é a região que tem maior concentração de índios. Aliás, está até no noticiário nacional, né, que os índios invadiram um resort chique, né, que tinha um índio deitado assistindo televisão. Aí, né? Tem muito índio. Essa cidade tem uma história de conflito. Só que eles não têm uma produção de egressos suficiente para justificar o colégio universitário. E nós vamos implantar colégio universitário em aldeias e em assentamentos também. Aí qual foi o pacto que eles espontaneamente fizeram? Eles vão pegar carona no colégio universitário dos índios e ofereceram fazer na cidade, na sede municipal, que está a 12 quilômetros da aldeia indígena, um colégio universitário que vai estar lá por causa dos índios. Aí criou uma inversão em que, não sei, a gente incluiu de alguma forma em alguma questão que precisa ser, claro, bem tratada, bem conduzida, mas está trazendo alguns elementos nessa questão que você traz. Agora, qual é o desafio nesse processo? É você criar na instituição uma série de respostas locais que atendam a demandas e a necessidades que sequer foram formuladas como demanda. Eu dou um exemplo disso. É uma região que a agricultura principal é o cacau, e foi dizimada por uma praga. Já existem formas tecnológicas avançadas de lidar com essa praga. Manejo de clones, cultivares específicos e um controle muito fino de condições ecológicas e cronogramas, coisa que a tradição da cultura do cacau original não dominava nem domina, porque exige você ter conhecimento de língua estrangeira, de alfabetização digital. Aí ontem, por exemplo, estava em Brasília, na discussão lá no Congresso, justamente desse projeto, aí me liga o diretor-geral da CEPLAC, que é o organismo que coordena esse processo lá. Né? E a proposta deles é o seguinte: não dá para incluir nos colégios universitários, nas saídas tecnológicas, o perfil de um agricultor high-tech, a expressão é dele próprio, né? Quer dizer, alguém que, numa pequena propriedade, seja capaz de manusear a tecnologia necessária para suplantar essa praga quer dizer, você já tem a resposta tecnológica, mas não tem o operador das respostas, porque o grau de instrução dos sujeitos que ficam cuidando da terra não é suficiente. É claro que é uma questão que foi trazida desse processo.
Só para fechar essa aí, eu estou dando muita atenção a esse tema, porque eu acho que é um dos problemas da universidade brasileira. Ela ter ficado realmente isolada, alienada da sociedade brasileira. A sociedade andou mais rápido do que a universidade. Aí agora está trazendo demandas que a universidade está realmente confusa sobre como lidar com essas demandas. Nós temos feito muitas reuniões com os prefeitos, porque o colégio universitário é um acordo tripartite. O que é que cabe à prefeitura? Em vez de, atualmente, como eles fazem, alugar ônibus para levar os jovens que concluem ensino médio para faculdades privadas nos centros da região, tem um município que está distante 120 quilômetros, Canavieira está 120 quilômetros da UESP. E eles têm um ônibus diário que leva os alunos, sai às 5 horas da tarde, chega às 7 da noite, sai de lá às 11 da noite, chega 1 hora da manhã todo dia, levando os alunos que... aí o que a gente está buscando dos prefeitos é que os prefeitos entrem no protocolo que vai confirmar se o colégio universitário está no município ou não, dada uma garantia de apoio aos estudantes que terão que se deslocar depois do colégio universitário para a sede, inclusive sob a forma de residência universitária. No campus norte-americano, vários de vocês certamente tiveram essa experiência, os dormitórios já são parte do campus, os alunos entram na cultura. Nessa universidade, não sei se vocês perceberam, que rapidamente eu passei, está previsto essa figura, não é da residência patrimonializada que a gente tem, mas é do dormitório da universidade, nesse caso, arrendado pela prefeitura que se encarrega do seu compromisso. Aí, o que é que, digamos, as lideranças da região vão certamente querer? Participar nos processos de decisão. Então, eu não tive chance de mostrar, mas eu faço a referência. As universidades brasileiras criaram uma espécie de ficção de participação da comunidade. A minha Universidade Federal da Bahia tem 3 cadeiras para representação da comunidade no Conselho Universitário. Nunca aparece. Hã? Nunca aparece. Nunca aparece, mas se eu fosse... mas se eu fosse, eu não apareceria também, não. Não tem motivação nenhuma. Isso não é participação. Às vezes eles apareciam para votar nos candidatos de cargos e tinha alguma representação envolvida e tal. Aí o que é que estamos propondo? É semelhante ao Board of Trustees. Quer dizer, você tem um conselho que é formado pela comunidade, com representações dos diferentes segmentos, mas ele ser um conselho inteiro. E não 3 em 60. E cada um dos 3 representa vínculos distintos, não tem nenhuma articulação, não tem nenhuma organicidade. Né? Então, isso aí eu fecho essa parte aí dessa questão que é super importante. A segunda questão, extremamente importante, foi trazida, o professor Beck trouxe uma contribuição, que é a questão da formação dos docentes. A gente fez brincando. Nós não podemos fazer um concurso para selecionar os professores dessa instituição. Porque se fizer, matou. 6 meses depois pode fechar ou voltar ao que era. Porque se você fizer um concurso, de modo que a gente tem concurso, o que vai acontecer uma série de regras vão ter que ser definidas previamente. Os sujeitos que buscarem essa instituição vão se ajustar a essas regras, produzirão desempenho para passar no concurso, mas não para participar da construção da instituição. Isso tem acontecido com muitas universidades que expandiram e se interiorizaram e usaram o método legal, burocrático, de fazer o concurso. Vejam que coisa mais anti-universitária do que um concurso com ponto sorteado. Você tem um programa que foi constituído provavelmente há 10, 15 anos, 12 pontos, 15 pontos, 10 pontos. Esses pontos são postos, publicados, e os sujeitos estudam esses pontos. E aí vem e tiram. Então, vocês já pensaram quantos
incompetentes sortudos nós recrutamos para a universidade e quantos talentos azarados nós perdemos. Chega a ponto, quer dizer, a gente está rindo, é uma brincadeira. Eu acho que isso é uma tragédia, porque é irracional você colocar um sistema de recrutamento de quadros de um modo tão, com critérios tão fora, tão distantes do que é o sistema universitário. Aí a gente pode até fazer uma comparação meio, o pessoal que discute muito isso não gosta muito, mas diz assim, as grandes universidades do mundo, será que esse sistema alguma vez passou na cabeça deles fazer? Não, nunca. Aí o que é que estamos pensando em fazer? É um concurso. A brincadeira é essa, você usar algum dispositivo de formação, de treinamento, e o desempenho desse dispositivo ser o critério de seleção. Aí a gente pensou e tal, vamos fazer uma consulta, e descobrimos que o judiciário faz isso. Os juízes federais, eles fazem uma primeira prova nacional, seleciona os melhor colocados e convidam para um curso. E aí os caras fazem um curso, 3 meses, não sei aonde. E os sujeitos que não passam nesse curso, não passam no concurso. Petrobras faz isso. Petrobras faz isso. A universidade pode fazer isso. Pode fazer. Legalmente pode fazer. Na lei, os cursos são 2 etapas, né? Pode ter a primeira etapa, o concurso, depois a segunda etapa é o rendimento no processo de formação. O probatório, se você contrata, aí você vai ter uma dificuldade de descontratar, né? Você tem que abrir um processo acadêmico disciplinar, ou processo administrativo disciplinar, para que o sujeito seja demitido e não passe no probatório. Nesse não, você publica as regras, aí é como a Petrobras faz. Inclusive a Petrobras publica menos vagas para a contratação do que para o curso. Então, em geral, eles botam 3 para 1. E por que todo mundo se interessa? Porque os que não entram para a Petrobras vão trabalhar nos fornecedores da Petrobras. Então, a ideia que a gente está elaborando para os concursos é fazer os concursos por cursos. Agora, tem uma outra ideia que também estamos avançando, é não deixar todas as vagas, todos os cargos que o Congresso designar, ocupando com docentes. Uma das coisas que a Universidade Brasileira, eu acho que de serviço, aí, é a lógica do professor substituto. É maravilhosa a lógica do professor substituto. A justificativa. Toda grande universidade do mundo tem uma proporção grande de professores substitutos. Aí nós usamos para quê? Para tapar buraco. Eu fui professor substituto em várias universidades. por exemplo, tem vários. Exatamente. Aí para que eles usam? Para intercâmbio e para abertura de campos novos. Quando você quer investir em uma nova vertente, uma nova fronteira, usa vários dos seus substitutos e publica, é um contrato por tempo determinado. Então, nossa ideia é 1/3 dessas vagas nós não ocuparmos com quadros, docentes de quadro. É totalmente legal. Aliás, as universidades têm o direito de fazer isso, é só com antecipação de 1 ano, solicita ao MEC aquela vaga, e nós vamos ocupar o professor equivalente, não com o docente concursado, mas com o substituto. E o interessante é que antes havia uma mitologia de que o professor substituto recebe menos. Não. O professor substituto recebe menos porque nós já raspamos o tacho, os de doutorado já não podem mais serem reconduzidos, os de mestrado também não, aí vem o pessoal de graduação. Aí você avalia como se você não pudesse ter a abertura de uma vaga de titular, nível titular, dedicação exclusiva para o professor substituto. E pode. Então, nós estamos pensando em ter uma proporção grande, talvez até 1/3, das vagas não preenchidas. Agora, no sistema tradicional que a gente tem, em que cada curso tem a grade curricular
rigorosamente definida, eu não posso fazer isso. Porque eu tenho que ter um professor para a cadeira. Então, se eu tiver 30 componentes curriculares, eu tenho que ter pelo menos um professor para cada um deles. Só que o sistema de ciclos, em que você tem a parte inicial conjunta, você reduz muito as denominações das cadeiras. Então, na Federal da Bahia, nós temos 6 epidemiologias. Podia ter uma só. Igual. É igual aqui, né? É, tem umas 6 ou 7. 6 ou 7. Eu vou ganhar. Então. Bom, deixa eu já falei a seleção. Assim, a questão de Sérgio, as resistências corporativas. Eu esperava, na Federal da Bahia, mais resistências corporativas externas. Por exemplo, curso de Direito. A gente achava que Direito e Medicina seriam assim, grandes focos de resistência, por causa das corporações. Direito não é foco de resistência, ao contrário, eles estão aumentando a proporção de alunos do bacharelado em humanidades que eles querem. Por quê? Porque o aluno chega com mais português, mais capacidade de redação, de retórica e tal, mais conhecimento geral e com noções de coisas que ele não tem no curso. Por exemplo, computação, língua estrangeira. Então, o perfil do bacharel em humanidades para o curso de Direito, eles aumentaram. Em vez dos 20%, que é a resolução recomendável do mínimo, eles iniciaram com 30% e querem 50% agora. Então, dizendo que de ser entrada única no curso de Direito, ser o bacharelado em humanidades. Né? Agora, medicina tem a resistência, que a gente descobriu que é a resistência mais interna. Só que está acontecendo um problema lá, eu acho que é problema para eles, né? Os alunos que vieram do bacharelado em saúde entraram em medicina. Uma espécie de comissão a Faculdade de Medicina criou, que eles não oferecem, não abrem vagas para os alunos do bacharelado anteciparem os conteúdos. Então, obrigam os alunos do bacharelado em saúde a fazer 6 anos de medicina. 3 do bacharelado e mais 6 de medicina. Para detonar. Aí, quando os meninos entraram agora, nós fizemos um pequeno observatório, um observatório da vida estudantil, para seguir os alunos desse sistema novo nos cursos. Aí já encontramos uma coisa que para mim foi uma chave fenomenal. Os alunos do bacharelado em saúde têm resistência dos professores, mas não têm dos colegas. Por quê? Porque eles são alunos de 4 anos de experiência na universidade que estão convivendo com calouros de 16, 17 anos que entraram absolutamente sem conhecer a instituição. Então, eles se tornaram naturalmente acolhedores e lideranças do grupo. O DCE já tomaram, aí, o Centro Acadêmico de Medicina já tomaram, e aí vai sair pela culatra, porque é uma lógica demográfica simples, né? 20%, 32 alunos, lá são 160 anuais de medicina, 32 alunos no primeiro ano. Soma com mais 32 no segundo, no terceiro. Se eles botam 6 anos esses meninos, eles vão fazer, naturalmente, um grupo que já vem com uma identidade prévia. E vai ser um grupo que será sempre respeitado pelos colegas, pelo que eles fizeram no trabalho de acolhimento e integração. Então, essa resistência, eu acho que tem muito mais a ver com a questão da resistência do corpo docente do que da corporação externa. E na corporação externa, a nossa relação com o CREA, a relação com o CREA já me pediu várias vezes para falar, eu já conversei com eles e tal, para eles entenderem mais e tal. Aí a informação que ele tem é o seguinte: esse conceito de você ter um tronco comum e uma especialização está totalmente de acordo com a nova orientação do CREA, onde a especialização é no final do curso. E o que eles estão dizendo é que boa parte da carência de engenheiros que o Brasil está se queixando é porque o sistema de formação
não ajusta a formação à demanda do mercado. E que esse modelo permite o ajuste à demanda do mercado. Se o cara só vai fazer a decisão no terceiro, quarto ano, você pode fazer essa decisão ajustada mais finamente ao que o mercado está agora. E não aquelas coisas que aconteceram em um certo momento. Quer dizer, desapareceu engenharia naval no Brasil porque os estaleiros foram fechados no tempo de Collor. Aí os cursos desmontaram, os cursos de engenharia naval. Depois foi reativado a indústria de engenharia naval. Para você abrir um curso convencional de engenharia naval, você tem